Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Glória a Deus Deus. abençoe seus sonhos e projetos. Amém. Hoje nós vamos dividir e refletir na palavra do Senhor no livro de Josué. E vamos mergulhar um pouco na história desse grande homem, que ele é pouco falado, pouco estudado, mas hoje nós vamos entrar nas profundezas do entendimento a respeito desse jovem, um jovem de 80 anos que venceu todas as batalhas que foi colocada diante dele. Bom, então eu convido você a abrir sua Bíblia no livro de Josué, no capítulo 1. Capítulo 1. Josué, para nós situarmos, ele girou em torno ali de 1450, 1451 a.C. Essa é onde ele situa na história, né? No tempo e na história. Josué, então, ele é um jovem, ele começa na história de Israel como um jovem que veio do Egito quando o povo de Israel saiu do Egito pelas mãos de Deus, através de Moisés. Então Josué sai junto com Moisés do Egito. E eles vêm para o Mar Vermelho, atravessam o Mar Vermelho, entram no deserto. E no deserto eles têm ali sua grande odisseia de 40 anos no deserto. Moisés então morre no deserto. E Josué se incumbe, cabe a ele agora levar o povo de Israel à terra que Deus prometeu. Então vamos aqui no quadro para nós ilustrarmos, para a gente começar a entender. O Egito, aonde o povo de Israel, todos eles ficaram lá 430 anos como escravo. Nós já estudamos sobre isso um pouquinho. E Moisés entra na história, e nós vimos o nascimento de Moisés, né? Para quem não viu ainda, está no outro vídeo, né, que fala sobre o nascimento e o crescer de Moisés no seio do povo do Egito. Então Deus separa Moisés, leva ele ao Monte Sinai, fala com ele, e Moisés desce, sai do deserto e vem ao Egito para resgatar o povo de Israel que estava em cativo lá. Então Moisés faz essa retirada, esse resgate do povo de Israel que estava no Egito para o deserto. Eles vão ao deserto. E o alvo, o objetivo, não era o deserto. O objetivo era uma terra a qual Deus tinha prometido, chamado Canaã. Então Deus tinha prometido ao povo do Egito cativo, aos israelitas, que o Senhor os levaria a Canaã. Porque eles já moravam anteriormente em Canaã. Havia gerações passadas do povo de Israel morando em Canaã, porque é Abraão que conduziu esse povo ali. Mas a história nos conta que na época da grande fome, de 7 anos de vacas magras e 7 anos de vacas gordas, recorda dessa história? Onde José se tornou um grande príncipe no mundo todo, e a Bíblia fala que para a restauração da vida, ou melhor, para a conservação da vida, que Deus levantou Josué. E ele então, Josué faz uma grande obra que resgata o povo da fome e da miséria, no período das 7 vacas magras. Então os homens procurando comida saíram, a família de José saiu de Canaã e foi para o Egito, porque José estava no Egito. Lembra dessa história? Josué chama, pede aos irmãos, tragam meu pai. E os irmãos vão lá buscar o seu pai, seus demais irmãos e sua família, e todos se situam aqui. O faraó diz a José, eu vou dar ao seu pai a melhor terra do Egito. E separou a melhor terra lá, ficou locado, então, a família de José. E por muitos anos viveram felizes. José morreu. E se levantou um rei que não conhecia José. Ou melhor, que não respeitava José. Então toda a descendência do povo de Israel, que estava em Canaã e que veio em busca de comida no Egito, ficou aqui escravizado. Agora o Senhor promete a eles a devolver a terra a eles. A terra de Canaã, a terra que é chamada, que emana leite e mel. Então Moisés é levantado nessa história para tirar o povo aqui. E eles ficaram, eu repito, 430 anos presos. Para levá-los de volta a Canaã.
E nesse processo acontecem as 10 pragas, que nós já estudamos. Falamos sobre duas, a primeira e a última das pragas. E também nesse processo acontece a escritura do livro de Deuteronômio, do livro de Êxodo, do livro de Números e Levíticos. Aqui no deserto ocorre essa escritura desses livros. Mas eles só entram na terra de Canaã no livro de Josué, com o próprio Josué. Moisés, que desceu para libertar o povo e é responsável por essa libertação, ele mesmo não consegue entrar na terra. Agora vamos começar aqui a entender detalhes. Moisés, ele é conhecido como o homem que Deus usou para trazer a lei sobre o povo de Israel. Então Moisés, vamos colocar aqui Moisés, é igual a lei. Moisés representa a lei. Porque foi lá no monte, em cima do monte, que Deus falou com ele durante 40 dias e deu a ele as tábuas da lei. Ou melhor, os 10 mandamentos. E também deu a ele as 613 leis. E ele desce com essas ordens para o povo. E o povo diz, tudo que está escrito aí nós obedeceremos. Temos uma aliança com Deus. Se Deus mandou, nós vamos fazer. E o povo que já estava aqui no deserto, quando recebe as leis, porque a lei que Deus enviou, ela vem no deserto. Deus não envia lei para quem está no Egito. Deus não envia lei para quem está em Canaã. A lei vem para quem vive no deserto. E agora eu quero que você já comece a trazer isso para a sua vida pessoal. Vamos contrabalancear o conteúdo teológico com a experiência de vida cotidiana. O povo do Egito não tinha lei de Deus. Mas quando eles foram levados ao deserto, então eles experimentaram a lei do Senhor. Agora entenda. Josué, por sua vez, ele não representa a lei. Porque ele não trouxe lei. A lei já estava. Ele representa a vitória. Ele representa o regresso à vontade de Deus. Ele representa aquele que traz a vontade de Deus de volta no seio do povo. Ele representa aquele que conduz as pessoas cegas a enxergar o caminho do Senhor. Então Josué é um tipo de Cristo. Até o nome dele é parecido. O nome de Josué, ele tem a mesma grafia do nome de Jesus em hebraico. Yeshua, que quer dizer Salvador. Então os dois eles são paralelos, Josué e Jesus. Então Josué representa a graça. Vamos colocar aqui. Gente, não é porque está filmando aqui, vocês não podem falar um glória a Deus, né? Você pode falar um glória a Deus. Fazer perguntas também. Bom, agora olha só, que interessante. O povo preso no Egito, eles tiveram que atravessar um obstáculo aqui para chegar ao deserto. Vocês lembram qual foi? O mar. Vamos lá, gente? Vermelho. O Mar Vermelho. O Mar Vermelho. O Mar Vermelho teve que se abrir para que eles pudessem passar. Sim ou não? Sim. Quando passaram 40 anos no deserto, eles tiveram que ir para Canaã. Para ir para Canaã, eles tiveram um outro obstáculo a cruzar. E alguém arrisca? Rio Jordão. Aqui eles enfrentaram um rio chamado Jordão. Eles enfrentam duas águas para passar de fase, para passar de nível. Oh, Deus. O nível vai subindo e eles têm que atravessar os elos que trazem para este novo nível. Ok? Amém. Então vamos partir daqui desse gráfico e vamos começar a estudar o livro de Josué. Vamos abrir lá? Alguém já leu? Alguém já achou aí capítulo 1? Sucedeu, pois, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num,
servo de Moisés. Aqui um detalhe lindo. Moisés é servo de Deus, do Senhor. E Josué era servo de Moisés. E o verso 2 diz assim: E disse o Senhor: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora e passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Passa esse Jordão, atravessa esse rio com este povo. Ok? Tem um detalhe aqui que nós vamos falar numa próxima oportunidade, mas é importante salientar aqui. Não vou entrar nela para não trazer muito conteúdo num espaço pequeno. Mas Deus diz assim: Moisés, meu servo, é morto. Mas eu digo para vocês aqui que Moisés não morreu. Não conheceu a morte. Moisés, o Senhor usa essa expressão como Jesus usou a expressão para Zaqueu. Porque quando Zaqueu estava morto, para Lázaro, quando Lázaro estava morto, os discípulos disseram: vamos lá orar com ele. Então, Lázaro, quando estava morto, voltamos agora, o Senhor, as irmãs de Lázaro mandaram um recado dizendo: Senhor, vai lá orar com meu irmão está morrendo, está doente. E Jesus esperou 4 dias para ir. Esperou, morreu. E aí, quando ele ia, chegou o recado dizendo: você não precisa mais ir não, Senhor. Teu amigo morreu. Ele disse: negativo, não morreu, ele só está dormindo. E aí os discípulos falaram: Senhor, mas o teu servo lá, o Lázaro, está morto, ele morreu mesmo. Ele disse: não, ele só está dormindo, eu vou despertá-lo. E pela 3ª vez disseram: mas Senhor, o senhor está enganado. Aí ele disse: tudo bem, ele morreu. Ou seja, vocês não estão entendendo a minha linguagem espiritual, eu vou abaixar o nível para que vocês entendam. Então, da mesma forma, Deus agora, porque Moisés não conheceu a morte, Deus o tomou para si. Moisés aparece com Jesus e Elias lá no Getsemane. Os 3 que não conheceram a morte, ou que viveram a morte. Jesus, no caso de conhecer a morte, ressuscitou. Elias nem a morte conheceu, e Moisés um deles. Mas isso é um assunto para um outro momento. Agora, é interessante também notar que Deus fala assim: ó, Moisés morreu, levanta você e passa este povo o Rio Jordão. Porque eles estavam aqui, ó, na margem do rio, durante 38 anos. Meu Deus. A Odisseia toda no deserto levou 40 anos. E eles ficaram na margem do rio. Era só atravessar 38. 38 anos. A Bíblia diz assim, que logo quando eles atravessaram este mar vermelho, eles entraram num processo de dar uma volta em torno de um monte. Por que eles deram a volta em torno do monte? Porque eles não quiseram subir o monte para falar com Deus. Porque eles não quiseram encontrar com o Senhor livremente, falar com Deus olho no olho. Porque eles preferiram um intermediário, que era Moisés. Porque eles disseram: Moisés, não subiremos nesse monte, porque se nós subirmos para falar com Deus, nós morreremos. Fala Deus com você, e você, Moisés, fala conosco, para que não morramos. E essa é a realidade da igreja, e muitos têm vivido isso dentro das igrejas. Ninguém quer mais morrer. Eles querem intermediários para a dor. Eles querem intermediário para o que é difícil. Porque a Cristo, no livro de Mateus, no capítulo 14, no capítulo 16, nos convida para a morte, dizendo: vinde a mim, todos vós, vem me seguir, vem atrás de mim, tome sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Siga-me para Jerusalém, siga-me para o lugar onde eu vou morrer, porque você tem que passar pelo mesmo processo que eu tenho que passar. O convite do cristianismo é a morte do eu. E é um problema grande nós temos hoje, porque nosso país, na sua totalidade, né, chega lá a 80% de cristãos que têm o cristianismo como regra de vida. Mas as pessoas entram no cristianismo sem conhecer a Cristo, gente. Eles entram no cristianismo sem estudar Cristo. Eles entram no cristianismo porque é a religião paterna, é a religião dos antepassados, mas não há um debruçar sobre quem é o Cristo, sobre quais são as lições do Cristo. Como é que eu entro de cabeça num assunto que pode me dar a vida eterna sem conhecer seus elementos? E esse é o problema dos crentes hoje, dos cristãos desse país. Eu sou cristão, mas não conheço Cristo.
Eu conheço o Cristo de filme, eu conheço o Cristo que me contaram, eu conheço o Cristo que está na parede, eu conheço o Cristo que está posto para mim nos livrinhos. Poucas pessoas fazem isso que nós estamos fazendo aqui agora, nesta sala, estudando o caráter, porque isso aqui, já já vocês vão se surpreender, isso aqui ó, não é só história, isso aqui está falando do caráter de Cristo, eu vou te mostrar já já, e vocês vão se surpreender, você que está aí do outro lado da internet vai se surpreender também, como nós encontramos o caráter de Cristo aqui, mas já já. Pois não? Claro, pois não, senhor. Eu percebi, durante o estudo que eu tenho lido, que essa sua fala chama-se racionalização da moral. É quando as pessoas, quando aprendem, sabem um pouco da palavra, é o que nós estamos fazendo. Né? Ela faz com que a interpretação dela equivale, ou seja, ela, aqui está escrito como que Deus quer, né? As normas morais que tem aqui dentro. Mas na hora de colocar em prática, ele coloca da forma como ele deseja. Essa racionalização é um dos motivos para que haja tanto desvio sabendo da palavra. Porque cada um ele coloca da sua forma, ele interpreta, né? E age dessa forma como se correto fosse. Sim. Ele abandona a palavra como ela realmente é para fazer o seu caminho da sua forma. E isso é terrível porque você aí tem ramificações do cristianismo. Né? Você tem interpretações do Cristo. Ah, o meu Cristo é o que salva. Não, o meu é o que liberta. Não, o meu é do pobre. Ah, o meu é da prosperidade. Ah, o meu é o Cristo sofredor. Não, o meu é o vencedor. E cada um tem uma interpretação do Cristo. Mas eu falo para você que ele tem essa multiforme, ele tem todas essas características. Mas no nosso momento, no nosso tempo cronológico, agora, aqui nessa terra, o que vale é a lei de Cristo, o Cristo da cruz, o crucificado. Porque Paulo disse assim, ó, eu não prego nada além do Cristo crucificado. E esta é a pregação do Evangelho agora. Esta é a pregação que restaura, que salva o homem. Não é a pregação do bem-estar. Eu não posso interpretar Cristo como aquele que me traz o bem-estar, que me traz a paz. Porque Ele mesmo declarou, eu não vim trazer paz. Essa paz que vocês esperam, essa paz que o dinheiro pode comprar, que o muro alto pode comprar. Não, não é essa paz que eu vim trazer. Eu vim trazer guerra. E ele sai da boca dele, ele declara isso. Eu vim colocar pai contra filho e filho contra pai. O que quer dizer isso? Eu vim colocar conflito de ideias, de pensamentos. Eu não quero ver, lógico, é evidente que ele não está querendo ver guerra, briga entre família, mas é que ele quer, o que haja é que o pai e o filho debatam suas ideias. Pensem, analisem. Porque pensar é crer, gente. Tem pessoas que, porque creem, têm medo de pensar. Nossa fé é respaldada porque não pensamos. Não é verdade? Sim ou não? Sim. Claro que sim. Bom, voltando aqui para o texto. Só um pouquinho. Pois Canaã não? Fica em Israel? Isso. Canaã é a território agora de Israel. Aí o problema, uma pergunta interessante que o senhor faz agora, é essa aqui, ó. Vamos tentar fazer um mapa de... O Egito fica aqui. Aí faz uma descida assim, ó. Aqui é assim mais ou menos. E toda essa faixa aqui é Israel. Toda essa aqui. Aí aqui vem a Jordânia, e aqui vem o Iraque, a Síria e tudo mais. Aqui é o deserto do Sinai, que pertence ao Egito. E aqui é o Mar Vermelho. Toda essa terra aqui é essa Canaã, que eu estou dizendo. Só que o povo de Israel, já havia gente ocupando essas terras aqui. Quando eles saíram do Egito e foram para lá, pela promessa de Deus, eles ficaram 40 anos aqui, ó, nessa faixa de terra, no deserto. E eles vieram por trás, e aqui tem um rio, e eles atravessaram esse rio para entrar em Canaã, propriamente dito. Mas ao entrar em Canaã, eles tinham que destruir ou rivalizar com os seus adversários lá e tirá-los da terra. E ao tirá-los da terra, eles foram empurrando esses inimigos para o mar. Muitos foram embora, muitos foram destruídos, muitos saíram para outros lugares, mas alguns filisteus ficaram aqui numa faixa entre o Mar Vermelho e ficaram apertados aqui. E como o rei daquela época, que nós vamos estar no momento exato, achou o suficiente,
permitiu que eles ficassem lá. Mas a ordem do Senhor era exterminar os inimigos aqui. Mas eles permitiram uma faixa de inimigos. E isso foi um dos maiores erros que houve na história de Israel. Porque hoje esses inimigos nós conhecemos no dia a dia como a faixa de Gaza, onde os palestinos aqui moram. Só que Israel sofreu uma perseguição. O povo israelita foi expulso da sua terra. Todos sabem disso pela história. E eles fizeram uma diáspora, fugiram para todas as terras, para a Europa, para a América, para a Ásia, para tudo quanto é lugar, eles se amaram. E só em 1948 que eles retornaram para a terra. Só que quando eles retornaram e a ONU declarou que eles seriam um país de novo, já tinham os filisteus todo ocupado a terra. E eles entraram. E a ONU só disse, agora é a terra dos israelitas. E agora existe essa briga que nós vimos na televisão. E eles tomaram a posse da terra porque os israelitas fugiram, foram perseguidos. E ao retornar da terra, se encontraram sua terra ocupada. E eles começam agora a briga, que é o que a gente vê toda hora agora. O povo de Israel levantando muros, para que os palestinos fiquem longe. Os palestinos querendo direito a entrar em Israel, propriamente em Jerusalém, porque agora eles acham que é a terra dele. Mas a terra, na verdade, o que aconteceu foi como se um dono de uma casa foi expulso da sua casa por bandidos. E os bandidos tomaram a casa. Foi na Nabucodonosor que fez? Foi nessa época? Não, eu falo agora. Foi na Primeira e Segunda Guerra Mundial que o povo israelita saiu da sua terra perseguidos. E até foi a última grande perseguição, foi com Hitler. Né, que mais de 3 milhões de judeus morreram. E eles foram expulsos. E só agora, agora em 48, pouco tempo agora, que Israel se tornou um país, porque nem terra tinha. Era a terra da Palestina. E hoje, agora a terra de Israel. Segundo a vontade de Deus. E aí está correto. Mas o problema é que os filisteus tomaram a terra. E agora? Imagina você sendo expulso da sua casa, seus vizinhos tomam conta da sua casa. Aí você retorna pela lei da justiça, mas tem gente morando lá. E agora? E aí a justiça fala assim, agora você se vira. E o povo israelita fez o quê? Então nós vamos nos virar. E eles começaram a entrar em guerra contra o Egito, contra os filisteus, contra os sírios, contra todos, contra eles. E quase foram expulsos da sua terra novamente. Se não fosse a ajuda de alguns países e sua alta tecnologia, e eu digo acima de tudo a mão de Deus, para que mantivesse eles na terra. Hoje, eles são um dos povos mais bem armados do mundo. Técnica de guerra, armamento bélico, até mesmo grande exportador, sabe de quê? De flor e de fruta. Se exporta mais manga do Egito, de Israel, do que do Brasil. Você acredita nisso? Por causa da tecnologia de irrigação. Não é que só um caninho que fura lá com a agulha e sai gotinha, não. Uma tecnologia computadorizada, uma alta tecnologia, para fazer de um deserto flores exportar para o mundo todo. Bom, um pouco de história. Mais um. Saiu pastor. Canaã é a terra de Cã. Boa pergunta, boa pergunta. Quando Noé amaldiçoou seu filho, porque Noé teve 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. O cão, né, que foi e violentou o seu pai. E quando ele acordou, ele amaldiçoou Canaã, o Cã. E falou assim, você não vai sofrer nas suas costas, mas seus filhos, seus netos, sofrerão. E aí o neto de Canaã, que desceu a essa terra e povoou aqui. Por isso se tornou a terra de Canaã, que na verdade é o nome do neto de Moisés, de Noé. Por isso é uma terra de conflito, é uma terra de guerra, porque é uma terra de maldição. Deserto seco. Quando Abraão desce nessa terra, quando Deus manda descer aqui, ele tem fome aqui. Ele volta para o Egito, mas Deus manda ele voltar de novo aqui. Porque não é o lugar que determina a posição do homem, é o homem que determina a terra. A bênção não está na terra, a bênção está no homem. Amém. Se você pode ter uma terra seca, se você plantar os seus pés lá e você for o portador da bênção, a terra floresce. Em todas as áreas de sua vida. Na sua vida espiritual, emocional, Amém. Financeira, conjugal, familiar. Se você plantar os seus pés e você é o portador da bênção, então tudo floresce em sua volta. Glória a Deus. É bíblico, essa é a palavra do Senhor. O Senhor disse a Abraão, Abraão, tu é uma bênção. A bênção, ou seja, ele não estava só elogiando, ele estava dizendo, a bênção está dentro de você.
Assim como a bênção de Deus está dentro de cada um de nós aqui. Amém. Cada um de vocês. E não se esqueça disso. Não é coisas que nos abençoam. São pessoas. Pessoas que trazem a bênção. Uma Amém. grandiosa casa sem a pessoa com a bênção não é nada mais do que paredes.